Olá pessoal, tudo bem? Olha, para mim é um prazer imenso, mas um imenso prazer mesmo estar com vocês aqui agora. Olha, deixa eu me apresentar, eu sou o Dr. Giovanni Costa, eu sou médico e fundador do canal Somos Pais e Agora. E aqui no nosso canal nós trazemos estratégias diárias, poderosas e comprovadas cientificamente para ajudar você na educação, no desenvolvimento e no comportamento dos seus filhos. E ainda ajudamos você na sua tarefa, na sua missão, na sua jornada como pai, na sua jornada como mãe. Eu quero dar para você as mais cordiais e calorosas boas-vindas para nosso evento, a Semana da Conexão Emocional Diária. Aqui na Conexão Emocional Diária você vai aprender estratégias poderosas, cientificamente comprovadas para reduzir, quizá até mesmo acabar com as birras e os maus comportamentos dos seus filhos, sem precisar gritar, sem precisar se descabelar ou mesmo perder o controle. E ainda conduzir seus filhos com amor e conexão emocional a comportamentos muito melhores. E eu vou te mostrar nessa série de aulas que você mãe, você pai, vocês são 100% capazes de aprender uma abordagem diferente da disciplina, que te ajuda a ver os objetivos de curto prazo, os objetivos de longo prazo, e fazer seu filho ou sua filha agir de maneira correta, nas horas certas e na maior parte das vezes. Eu vou te mostrar que você é 100% capaz de tornar seus filhos pessoas felizes, pessoas responsáveis, gentis e disciplinados, através da verdadeira disciplina. Eu vou mostrar a você que você é 100% capaz de disciplinar seu filho de uma maneira cheia de respeito, de uma maneira cheia de amor, de uma maneira cheia de conexão, mas com limites claros e bem definidos. Tá? E que tudo isso pode acontecer na sua casa, na sua vida, com pouquíssimo drama, quase zero de conflitos. Mesmo que você sinta que a sua situação com seus filhos é difícil, mesmo que você ache que tudo está difícil, parece que não vai voltar atrás, eu digo para você, não desista. Mesmo que tudo pareça perdido, ainda assim, nessa série de aulas, eu quero fazer você aprender princípios e estratégias que irão acabar com grande parte dos conflitos e comportamentos que acontecem na sua casa. Essa série de aulas vai te ajudar muito. Para você que quer aprender os princípios do comportamento, você que quer levar seus filhos para comportamentos muito melhores. E para isso acontecer, você só precisa de 2 pré-requisitos. O primeiro deles é que você assista todas as aulas. Assista todas as aulas. O conhecimento que você vai adquirir aqui vai te ajudar a mudar a tua vida já no dia seguinte. E o segundo pré-requisito é que você precisa estar aberto para uma forma diferente de disciplina. Esquecer aquela disciplina que é baseada em punições, em castigos, em gritos. E se abrir para um novo tipo, uma nova abordagem de disciplina. Olha, você já imaginou poder descobrir os segredos que se escondem por baixo das centenas e centenas de camadas que formam as birras e os maus comportamentos dos seus filhos? E a palavra é exatamente essa, descobrir. Porque ao longo dessa jornada, você vai aprender que os maus comportamentos e até as birras dos nossos filhos, elas acontecem porque elas têm sempre um objetivo. E eu vou te mostrar cada um desses objetivos. E você vai aprender a encontrar cada um deles nessa jornada. Imagine poder decifrar o código de cada situação de conflito, de cada situação de raiva, de cada situação de frustração, tanto sua como deles. Imagine transformar a sua disciplina em oportunidades preciosas de se conectar com seus filhos. Imagine você aprender técnicas poderosas e comprovadas cientificamente, baseadas no funcionamento básico do cérebro dos nossos filhos. E que vai transformar a sua missão como pai ou a sua missão como mãe de uma forma grandiosa. E que vai te dar uma vantagem gigantesca para criar um futuro brilhante para seus filhos. Com uma disciplina que funciona, de verdade, a verdadeira disciplina, que vai fazê-los sentir-se bem e conectados emocionalmente com você por toda a vida. Agora, fecha teus olhos. Imagina como seria você viver numa família cercada de amor, cercada de harmonia, onde você usa aquelas temíveis, terríveis situações de disciplina, onde você usa essas situações como oportunidades para ensinar seus filhos lições de vida, a criar em seus filhos conexões cerebrais poderosas que permitem construir habilidades emocionais e sociais para ao longo das vidas deles. Só por esse fato aí, eu acho que o pessoal já começou a me perceber com outros olhos. Eu disse, nossa, mas você está calma, nossa, mas né? Em outras situações eu já agiria muito de maneira explosiva, e agora eu falo, não, eu tenho que respirar, eu tenho que contar até 13. Enquanto não chegar nos 13, eu não posso fazer nada. Oh, perfeito, perfeito, perfeito. É E aí, aplicação, quando viu? você vai chegando ali nos 13, você fala, ai, meu Deus, que bom, consegui evitar tanta coisa, né? É incrível o mundo que você, né? Você mostra durante o treinamento. É um mundo totalmente novo, né? Um mundo que a gente não conhece. A gente foi criado, pelo menos eu acho que a grande maioria, né? Até usa
sai piadas, né? Usa meme de mães, de chinelo, né? Que o chinelo é o psicólogo. Então a gente foi criado dessa maneira. Então a gente não tem a mínima noção desse mundo que existe, de psicologia positiva, de tudo aquilo que você, de conexão emocional, entendeu? O filho, para realmente você se conectar com ele e ele ter um crescimento mais saudável psicologicamente, né? Eu acho muito bacana isso. Então, e assim, a mentoria tem sido bem bacana mesmo. É outro mundo, assim. É uma descoberta totalmente nova. E eu não tinha noção. Eu tenho as noções como treinador, tenho alguma noçãozinha, né, de alguma coisa ou outra. Mas é muita coisa interessante. Vixe, muito legal. Olá, eu me chamo Milene, tenho 2 filhos e fiz parte da primeira turma da Jornada Emocional Diária. E só tenho uma coisa para falar para vocês. Que riqueza de conteúdo! Quanto foi gratificante participar dessa jornada. É demais isso, na verdade. Mas você sabe o que eu já descobri ao longo desses mais de 15 anos de atendimento em consultório, de treinamentos com pais, e dos diversos treinamentos que eu já participei, e das mentorias que eu já apliquei para pais do Brasil inteiro? Que a maioria de nós, pais, possuímos pelo menos 3 problemas que nos afligem, que dificultam para nós mesmos entendermos o que acontece na cabeça dos nossos filhos, por que acontecem as birras e os maus comportamentos dos nossos filhos. Observe agora os resultados de uma pesquisa que eu enviei por e-mail aos participantes dessa jornada. Observe os principais fatores que nos atormentam como pais quando se relacionam aos comportamentos dos nossos filhos. E veja também, ainda nessa pesquisa, quais são as maiores aspirações que nós temos como pais quando se relaciona aos nossos filhos e à nossa família. Talvez você esteja dentro de um grupo de pais com todas essas dificuldades ou algumas delas. E eu sei como é que é isso. Eu já estive aí do outro lado. Nós somos pais, nós trabalhamos o dia todo, nós trabalhamos duro, damos nosso suor para ter uma família, ter uma casa, ter uma família unida, termos tudo que a nossa família precisa. A gente está cansado, muitas vezes sobrecarregados. E aí, talvez até a maior parte do tempo a gente está assim. A gente está cansado de gritar o tempo todo. A gente está cansado de ver nossos filhos contrariados. E nós também nos contrariados. A gente está cansado de ver nossos filhos se comportando mal. E mesmo que a gente fale, eles continuam se comportando mal. É difícil, vai ser muito difícil a gente disciplinar nossos filhos. É difícil a gente conseguir a obediência deles. É muito difícil. E descobrir a forma correta de conseguir isso parece que é um caminho onde a gente não tem um mapa, onde a gente não sabe para onde vai. E fica tudo cada vez mais difícil. Olha, é exaustivo, eu sei. É irritante, eu sei disso. Toda aquela gritaria, todo aquele drama, toda aquela dificuldade, aquela angústia que a gente tem. Eu entendo isso. Eu entendo essa situação que a gente tem de não ser um pai bom, de não ser uma mãe boa, todo aquele drama, toda aquela dificuldade que a gente passa. Eu entendo aquele pedaço que parece que falta, aquele relacionamento que a gente tem com nossos filhos. Eu entendo. Você quer que os maus comportamentos parem, você quer que os comportamentos melhorem, você quer melhorar o relacionamento com seus filhos ao invés de piorar. Mas o problema é que a maioria de nós, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe para onde começar, o que fazer, o que não fazer, a gente não sabe. E a maioria de nós, a gente não consegue nem se controlar. Porque quando os maus comportamentos acontecem, a gente perde a paciência. A gente deixa emoções e sentimentos aflorarem e a gente depois se arrepende. A gente realmente não sabe o que fazer. E é muito difícil. Mas eu te digo aqui, não se desespere. Não se desespere. Você não está sozinho. Você é um pai, você é uma mãe, você é um ser humano. Você não está sozinho, você não está sozinho. E eu imaginava que eu era a mãe melhor do mundo, que eu sabia de tudo, e realmente eu não sabia. Então, eu falhava demais, não tinha um controle emocional legal, terminava gritando, perdendo a paciência e não sabia como lidar com os meus filhos. Então, fui procurar uma ajuda. Encontrei o Dr. Giovanni e comecei a fazer parte da mentoria dele. Aí, assim, foi uma das coisas mais espetaculares que eu participei. Cada semana eu aprendia mais, eu praticava mais o que eu aprendia. E isso foi fluindo para uma família mais tranquila, uns filhos mais obedientes. Aí eu fui me tornando muito protetora, e aí eu acho que até demais, sabe? Ficou assim uma balança muito errada, um muito rígido e a outra protetora demais.
Então, estava ficando muito conflituoso aí criar essa criança. Eu acho que a criança estava tava ficando meio maluquinha de não entender direito como eram as coisas. Ou então se aproveitar da mãe que protegia sempre, né? E aí ele foi ficando um menino muito inseguro com tudo e muito tímido. Eu acho que a personalidade dele é introvertida, então aí isso foi exacerbando ainda mais, né? Eu acredito, esse conflito aí de, como Jane falou, ela fazer uma coisa e o marido fazer outra, não ia dar certo, então era mais ou menos o que acontecia aqui em casa, né? Um fazia uma coisa e a mãe fazia outra, né? Para tentar minimizar ali a rigidez da coisa. E é por isso que nessa semana eu quero te mostrar como funciona o meu método, a conexão emocional diária, que vai levar o seu relacionamento com seus filhos para um outro nível. Com a jornada da conexão emocional diária, você vai aprender a construir um relacionamento feliz e criar conexões de amor poderosas com seus filhos através da disciplina correta, da verdadeira disciplina. Você vai aprender a se controlar melhor e a ser um pai e uma mãe muito mais eficiente, conseguindo acalmar aquelas situações difíceis e disciplinar de uma forma respeitosa e cheia de aprendizado. E não importa se você já tem algum conhecimento ou se você está começando do absoluto zero, não tem problema. Não tem problema se você está numa situação boa ou se você está numa situação completamente difícil. Se você está numa encruzilhada ou se você está até mesmo num beco sem saída, não importa. Vai servir para você também. Agora, há duas coisas muito importantes que eu preciso deixar bem claro aqui nesse momento. Primeiro, o método da conexão emocional diária. Ele foi criado não apenas com nós pais em mente, mas esse método ele foi criado para qualquer pessoa que se importe com criança, para qualquer pessoa que esteja interessada em aplicar estratégias poderosas e comprovadas cientificamente para fazer essas crianças, ajudar essas crianças a se desenvolverem felizes e resilientes. Por isso, quando aqui nós falamos do termo pais, nós também estamos nos referindo aos avós, aos tios, aos cuidadores em geral. Segundo, você precisa estar aberto a, pelo menos, se permitir pensar em uma abordagem diferente de disciplina. A disciplina é um dos momentos mais importantes da criação dos nossos filhos. São aqueles momentos mais preciosos, onde a gente vai mostrar para eles que caminho eles devem seguir. É nesse momento que a gente consegue criar na criança sentimentos, momentos, ideias, pensamentos que vão permear o futuro deles. Se você seguir esse passo a passo que você vai aprender aqui na Conexão Emocional Diária, você irá encarar aquelas situações difíceis de disciplina, aqueles momentos cheios de frustrações, permeados de castigos, de raiva, de punições. Você vai transformar essas situações tão difíceis em grandes oportunidades de se conectar com seu filho. Uma das coisas mais belas que a gente pode dar para nossos filhos como pais. E você vai aprender a se conectar e redirecioná-los para comportamentos muito melhores. E uma terceira coisa muito importante é que aqui na Conexão Emocional Diária você não vai encontrar dicas, você não vai encontrar sacadas geniais, você não vai encontrar dicasinhas de internet. Não. A Conexão Emocional Diária é feita para quem está interessado em mudar. Se você está interessado em mudar, esse lugar é para você. Então, assim, é um treinamento, não adianta falar que é fácil, não é. Não vou falar, não vou mentir para ninguém que, não, você vai lá e você consegue. Não é. É treinar mesmo, é duro, é trabalhoso, mas o resultado ele vem. Com certeza vem e é muito gratificante. Que bom, que bom. Não é uma sacada, né? É trabalho, né? É trabalho duro. Trabalho, isso, é suor. Muito bem. Quanto eu aprendi com isso. E é um conhecimento que vou levar para a minha vida toda. Então, se vocês puderem, façam. Vocês não vão se arrepender. E a minha decisão de participar dessa mentoria foram as birras em casa, o meu controle emocional que não era legal, eu terminava gritando, não tinha um controle na minha voz, perdi a paciência sempre. Aí eu fui em busca de uma ajuda profissional, eu encontrei o Dr. Giovanni, fiz parte dessa mentoria, onde eu comecei a me encontrar para poder ajudar os meus filhos. Isso foi uma experiência incrível, que o que eu puder fazer para ajudar os outros pais que precisam de ajuda, farei. Isso é muito bom, não é? É muito legal. Eu acho isso muito lindo. Olha, isso são apenas alguns relatos de algumas pessoas
que seguiram o método da conexão emocional diária e transformaram a vida deles como pai, a vida como mãe. E eu queria te mostrar muito mais, porque são relatos emocionantes. É uma história mais emocionante que a outra. Tá? E são esses relatos que me fazem, que me motivam a continuar fazendo o que eu faço. Que é ajudar você, pai, você, mãe, a construir um relacionamento feliz e criar conexões de amor poderosas com seus filhos, através da disciplina correta e da conexão emocional. Olha, vendo dessa maneira, com tanta empolgação, com tanta alegria, com tanto depoimento, vai ficar em você a impressão que eu criei esse método conexão emocional diária de uma hora para outra. Não, não, de forma alguma, muito longe disso. Para que eu criasse esse método completo, para você aprender a acabar com as birras e os maus comportamentos dos seus filhos, ainda levar seus filhos para comportamentos melhores, sem precisar gritar, sem precisar se descabelar ou perder o controle, eu precisei errar muito. Eu precisei eu mesmo aprender a parar de gritar, a parar de me descabelar e a conseguir me controlar. Então, para mim, foi uma luta muito grande para chegar aí. Muito grande. E essa parte da minha vida, ela é muito triste, ela é muito dolorosa, porque eu fiz descobertas que mudaram a minha vida para sempre. E nem todas elas foram boas. Talvez eu seja um pouco como você. Eu sempre quis ser um pai bom, um pai melhor, um pai amoroso. Na verdade, eu sempre me achei um pai bom, um pai amoroso, um pai feliz, um pai alegre, que se divertia com o filho, que brincava, que dava presentes. Eu achava que era um pai amoroso, um pai maravilhoso. Eu achava isso. Até o dia que eu descobri que eu não era nada disso. Até o dia que meu filho me fez perceber que eu era algo bem diferente. Eu sempre achei que eu fosse um pai super legal. Um pai bacana, um pai que gostasse de brincar, um pai que gostasse de sair com a família, sair com o filho, sair com a esposa. Até o dia em que meu filho me disse: pai, você não é mais um monstro. Você é legal, muito legal. Cara, o que é que está acontecendo aqui? Que espécie de pai eu sou então? Isso aconteceu na época da minha certificação em educação parental, uma certificação de disciplina positiva. Talvez naquele tempo eu já fosse mais treinado, talvez eu já conhecesse melhor as ferramentas da disciplina positiva. Como amar seu filho, como respeitar, como ser gentil e respeitoso ao mesmo tempo, como evitar brigas de poder, como ter melhor comunicação. Talvez nesse tempo eu já fosse realmente um pai melhor. Mas então, que espécie de pai eu era antigamente? Então, se a nossa vida é um livro aberto, eu passei sinceramente a folhear os livros da minha vida para trás e comecei a lê-los de trás para frente. E o que eu percebi foi terrível. Não, eu não era aquele pai que eu imaginava que eu era. Eu era um pai punitivo. Eu punha de castigo, brigava, gritava, fazia exatamente o oposto do que eu havia aprendido na disciplina positiva. Não, eu realmente não era aquela pessoa que eu esperava que eu era. Mas agora, lendo os livros de volta para o presente, as páginas da minha vida de volta para o presente, eu percebi que alguma coisa mudou. Então eu realmente não era mais aquele monstro. E que felicidade! E se a disciplina positiva foi capaz de mudar a minha vida, então pode mudar a de outras pessoas. E foi com base nessa mudança que surgiu o Somos Pais e Agora. E eu espero de coração que eu possa ajudar você, através das poderosas ferramentas da disciplina positiva, da programação neurolinguística, da hipnose, da constelação familiar, a trazer harmonia para o seu lar, habilidades de comunicação, respeito mútuo, família unida. Eu espero de coração, e esse é o meu objetivo com esse blog, com esse canal, com esse Instagram. Fica aí conosco e um grande abraço para todos vocês. E essa é a minha história. Eu sempre aspirei a ser um pai melhor, um pai amoroso, um pai carinhoso. Mas eu não era nada disso. Eu era um pai punitivo, um pai crítico, um pai ríspido, um pai rígido. E tudo isso sem perceber que eu era dessa maneira. Eu não percebia que eu era assim. Mas hoje eu tenho assim uma grande dor de saber que meu filho, ele percebia isso e eu não percebia. Minha esposa percebia isso e eu não percebia. E eu fui relendo os livros da minha memória, da minha vida, na biblioteca da minha mente, relendo esses livros, e lá eu retirei uma lição que a conexão emocional diária, ela não é beijar, ela não é abraçar, ela não é estar junto, ela não é mostrar que você ama, ela não é dar presente, ela não é sorrir junto. E como é que eu sei disso? Simplesmente anos depois, quando eu já não era mais papai monstro, meu filho me disse: pai, eu achava que você
não gostava de mim. Eu respeitava você porque você era meu pai, mas eu não amava você. Olha, imagina a dor que não é para um coração de um pai ouvir uma coisa dita pelo seu filho dessa maneira. Olha, eu digo mais, em uma certa época da minha vida, eu vi meu filho chorando baixinho, lá no quarto. Eu subi as escadas e fui ver o que estava acontecendo. E antes de entrar no quarto, eu escutei meu filho. E ele estava dizendo, no colo da mãe, baixinho para ela, mãe, eu tenho medo do meu pai. E ela dizia para ele, não é para você ter medo, ele é seu pai. E ele dizia, mãe, eu tenho medo. Ele dizia isso baixinho. E na minha mente, eu vejo essa cena e eu escuto meu filho chorando. Hoje eu não sei dizer você se estava chorando ou não, mas naquele momento, na minha cabeça, nas memórias que eu tenho, ele estava chorando. E aí foi que tudo começou a mudar. As coisas não podiam mais ficar daquela maneira, não podiam mais permanecer dessa maneira. Eu tinha um grande desafio pela frente. Mudar a minha forma de ser, mudar a minha forma, a forma como eu era com meu filho. E talvez mudar a forma como eu era com minha esposa também. Pois é, as duas coisas estão muito ligadas dentro de mim. Eu era uma pessoa muito rígida, muito inflexível. Eu expressava essa minha forma de ser na criação do meu filho, talvez na relação com minha esposa também. E a descoberta foi muito dura, mas foi muito dura mesmo. Foi aí que eu decidi finalmente que eu precisava mudar. Alguma coisa, essa frustração tomou conta de mim. Você sabe que a gente muda quando a dor é muito grande. E essa dor foi tão grande que eu resolvi que eu precisava mudar. Eu precisava ser diferente. Tudo bem, eu tinha que ser diferente, mas tinha um problema. Eu não sabia por onde é que eu vou começar. Eu começava por onde? Eu não sabia por onde começar. Eu baixava a voz, levantava a voz, eu trocava de roupa, eu emagrecia, eu fazia o quê? Eu não sabia o que fazer. E aí eu pergunto a você agora, por onde é que a gente começa a ser um pai melhor? Por onde é que a gente começa a ser uma mãe melhor? Onde é que você aprende isso? No YouTube? Talvez no YouTube tenha. E realmente eu passei por isso muito tempo. No YouTube, buscando coisas, tal, mas nada parecia fazer sentido. Pareciam informações desconectas, jogadas, não tinham lógica. Eu acho que eu fiz como todo mundo faz na internet, mas não fazia nenhum sentido. Haviam coisas que diziam que você não deve gritar com seu filho, ou seja mais paciente, ou quem sabe, seja respeitoso com seu filho. Eu via todas as coisas, mas não fazia sentido porque elas pareciam pedras soltas, informações soltas. Um quebra-cabeça, sabe aqueles quebra-cabeça de 20 mil peças? Pareciam as peças de um quebra-cabeça espalhadas por toda a casa. Você não sabe se pegou as 20 mil peças ou não. E eu não sabia mesmo o que fazer. Eu não sabia de forma alguma. Mas o tempo era implacável, o tempo continuava a correr e eu queria mudar. Eu queria ser um pai melhor. Mas eu não sabia como. Foi então por essas épocas que conheci uma coisa chamada disciplina positiva. Eu não me recordo exatamente como foi, mas eu sei que naquele momento ela fez muito sentido para mim. Porque ela parecia haver técnicas, ensinamentos, compartilhava coisas científicas, conhecimentos muito importantes para aquilo que eu queria ser, um pai melhor. E foi aí que eu decidi fazer a formação em educação parental pela PDA, que é a Positive Discipline Association. E as coisas começaram a mudar. E aí você vê que o sorriso começa a chegar em mim, porque nesse momento foi o ponto da minha virada. Foi por essas épocas que meu filho já começou a perceber uma diferença em mim. E como ele vendo essa diferença, ele disse para mim, pai, você não é mais um monstro. Então eu achei que eu estava no caminho certo. Então eu passei a conhecer mais e me aprofundar cada vez mais no comportamento infantil, comportamento humano, aprendendo outras disciplinas importantes, como a hipnose, a PNL. E me tornei treinador comportamental, ficando capacitado para dar treinamento de alto impacto. E foi assim que surgiu o evento Pais de Alta Performance, que é um dos maiores eventos ao vivo, um dos mais transformadores que a gente já fez. Pais de Alta Performance. E aí eu percebi que eu continuava no caminho certo. E a harmonia começou a aparecer em minha casa, começou a reinar em minha casa. Você percebe que meu sorriso aumenta mais ainda à medida que eu falo sobre isso, porque foi maravilhoso. As coisas começaram a mudar para mim. Olha, eu e meu filho estávamos muito bem. Eu e minha esposa estávamos muito melhores ainda. Tudo estava ficando cada vez melhor, graças a Deus. Graças a tudo aquilo que estava acontecendo. Eu comecei a me sentir uma pessoa muito melhor, um pai muito melhor. E eu sentia isso dentro de mim com toda sinceridade. Eu via que a coisa estava melhor. E aí começou a aparecer uma nova coisa dentro de mim. Aquela necessidade de fazer algo mais. Será que eu posso ajudar as pessoas também? E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu resolvi ajudar outras pessoas.
E aí eu juntei tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu achava que funcionava, tudo aquilo que eu estava aprendendo no meu dia a dia, e eu resolvi criar o canal Somos Pais e Agora. E se você não conhece o Somos Pais e Agora, vai lá, se inscreve lá, bota lá o seu likezinho, vai ajudar muito. O canal Somos Pais e Agora, tanto no YouTube como no Instagram, é um canal voltado para ajudar os pais a criar seus filhos de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, através da verdadeira disciplina, através da verdadeira conexão. E nesse trabalho, né, e nessa luta diária de ensinar pessoas, de ajudar pessoas, eu recebi uma mensagem que mexeu muito comigo. Olha, em geral, eu não gosto de postar depoimentos porque em situações de família, em situações de pais e filhos, a gente passa por situações bem delicadas e muitas vezes muito pessoais. E eu não sou muito fã de mostrar certas coisas. Mas essa mensagem, ela veio direto do coração de alguém que estava passando, devastado por uma separação, lidando com problemas emocionais dificílimos com os filhos. Mas que o simples fato dela aprender um pouco da conexão emocional e decifrar os códigos, as várias camadas dos comportamentos, os segredos que se escondiam por trás daqueles maus comportamentos, ela trouxe de volta o respeito dos filhos e a harmonia em casa. E isso me impactou muito, de forma que eu escrevi o post e postei isso. E esse é um resultado que a gente não pode ignorar, na verdade. Olha, eu sei que eu já vi muita gente aqui dizer: ah, mas eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, já li de tudo e nada muda. Meus filhos continuam desobedecendo, eu continuo me chateando, eles continuam se chateando e a coisa continua. Olha, eu consigo ver isso. E eu tenho que concordar com você. Eu tenho que concordar, isso é a mais pura verdade. Olha, é difícil, é muito difícil. É muito difícil a gente disciplinar nossos filhos. É realmente difícil, eu tenho que concordar com você. Com muita frequência, olha, eles nem sempre ajudam a gente. Se bem que eles até tentam, mas eles nem sempre fazem. Eles agem da maneira que eles querem, eles não fazem o que devem, tá? E muitas vezes a gente fica bravo, a gente fica irritado, eles acham que estão certos e nós achamos que estamos certos também. E o que acontece? A gente entra em conflito. Eles ficam chateados, nós ficamos chateados. Eles ficam contrariados, nós ficamos contrariados. Eles ficam tristes, nós também ficamos tristes. Às vezes eles choram, às vezes eles fecham a cara, especialmente os adolescentes, como é muito comum. E isso é dramático, é cansativo. Todo esse drama, toda essa dificuldade, toda a sensação de culpa que a gente tem, porque a gente não sabe o que fazer. A gente fez alguma coisa que achava que tinha que fazer e depois a gente se arrepende. Aquela sensação dura de culpa. Mas eu tenho certeza absoluta que nós, pais, podemos fazer muito melhor do que isso. Eu tenho certeza que a gente não precisa se basear naqueles métodos antigos de disciplina. Eu tenho certeza disso. Olha, lembra uma coisa importante. Os nossos filhos, eles não vêm com manual de instrução para a gente olhar, consultar sempre que a gente tem uma situação difícil na frente da gente. A gente não tem isso. Então, aí é que é o grande problema para nós pais. E eu pergunto a você, de onde é que a gente tira todo o conhecimento necessário para a gente entrar na vida como pai ou como mãe? A gente faz algum curso? A gente aprende em algum lugar? De onde é que a gente tira esse nosso entendimento para se tornar pai ou para se tornar mãe? Olha, a gente tira isso das nossas experiências passadas. E muito do que a gente traz de lá de trás não funciona agora. Não é porque meu pai gritava comigo que eu vou gritar com meu filho também e isso vai funcionar. Não é porque minha mãe me deixava de castigo, me tirava os privilégios, que vou fazer com meu filho também e vai funcionar. Olha, deixa eu ser bem sincero com você. Não vai funcionar. Não vai. E é esse o assunto que eu quero trazer para você nessa jornada, nessa série de vídeos. Como reduzir as birras e os maus comportamentos dos nossos filhos sem precisar gritar, sem precisar se descabelar, sem perder o controle e ainda conduzir nossos filhos com amor e com conexão a comportamentos muito melhores. E não é apenas não ter mais birras, ter filhos mais bonzinhos, não é isso. É ter um sistema, uma forma de pensar previsível e fácil de usar sempre que as situações mais difíceis aparecerem. Um sistema que te ensine a fazer de forma previsível e de fácil entendimento e saber como usar os momentos mais terríveis, que são os momentos da disciplina dos nossos filhos. E acredite que esses momentos vão vir com facilidade. É saber usar cada um desses momentos como oportunidades preciosas de conexão e redirecionamento para comportamentos muito melhores. E a conexão emocional diária, ela tem vários trunfos. Um dos trunfos mais importantes que ela vai trazer para você aqui nessa série de aulas é que ela vai te fazer resistir àquela vontade, àquela tentação, àquele desespero de gritar com seus filhos, de perder a paciência. Ela vai te ensinar a vencer essa vontade de explodir, aquela explosão emocional que antecede a reação estabanada, a reação raivosa.
Ela vai te ensinar a vencer isso. Vai te ensinar a vencer as frustrações, os dramas daquela disciplina que a gente tem com nossos filhos. Vai te ensinar a verdadeira disciplina. E a conexão emocional diária, ela vai te encaixar no seleto grupo dos pais de alta performance. Aqueles 5% dos pais que sabem exatamente o que fazer nas situações de disciplina. Aqueles pais que usam as ocasiões de disciplina para ensinar os filhos no caminho que eles devem seguir. Ó, e já nessa aula agora, eu já quero te mostrar os 3 princípios básicos do comportamento dos nossos filhos. Esse material que você vai assistir agora, você não vai encontrar em nenhum lugar da internet. Tá? Porque ele faz parte da nossa mentoria da conexão emocional diária, que é um trabalho bacana que nós fazemos e vocês podem conhecer depois. Apenas os alunos da mentoria eles têm acesso a esse material. E na mentoria nós temos mais de 40 horas de material, de trabalhos e muita coisa. É uma coisa assim gigantesca para mudar, para transformar você em um pai de alta performance. Tá? Nós vamos aprender aqui nessa aula os 3 princípios básicos dos maus comportamentos dos nossos filhos. E você vai entender esses princípios hoje mesmo na sua vida. Se você utilizá-los hoje mesmo, a sua vida já começa a mudar em relação aos seus filhos. Tá? Porque isso é um conhecimento que poucas pessoas têm. E você vai entender por que seu filho não se comporta. Você vai entender por que se comportar mal faz sentido para o seu filho e não faz sentido para você. Tinha medo de tudo. E hoje não, hoje eu sou uma pessoa mais centrada. Eu sou uma pessoa mais calma. Eu penso antes de falar. Eu tento pensar no que resolver para depois fazer. Assim, as mágoas que eu tinha antes não mexe mais comigo, como mexia, de fazer eu ficar deprimida o dia todo e terminar passando isso para as pessoas. Não, o passado acabou. Naquele momento, o passado acabou para mim. Porque o Senhor sabe o que eu já passei, o que eu já sofri. E, assim, ser essa pessoa hoje em dia, de coração mesmo, eu falo para o Senhor, eu sou feliz, eu sou grata a Deus por ter aprendido tanto, e estou segura, e eu quero aprender mais, viu? Ainda, eu vou buscar mais. Estou segura no que eu vou fazer agora com meus filhos, estou segura, não estou com tanto medo da adolescência, como eu tinha logo quando eu comecei, tinha pânico. Hoje não, hoje eu sei como eu vou fazer, tem aqui na minha mente e no meu coração. Se eu usar os 2, dá para conseguir ter uns filhos abençoados e dá para viver bem, meu doutor. Graças a Deus. Então, para mim fica mais fácil, né? Porque além disso, além de eu ser esposa e acompanhar aí todo o processo e os ensinamentos, eu acabei de participar da mentoria, né? Então, a primeira turma de mentoria dele, eu estava fazendo parte também. E apesar de eu já conhecer tanta coisa, foi surpreendente. Quem me acompanha aí, que viu meus stories ontem, viu minha cara de choro, né? Na última aula da mentoria, muito emocionante. E assim, a gente aprende muita coisa. Então, eu entendi que a punição não era legal, porque é como a gente estava falando aí na live, né? Como o pessoal respondeu. A gente aprende que esse é o jeito, a forma de educar, né? É punindo, ou punindo com a palmada, com castigo, com a voz também, né? Exato. Não quero saber de você, não. Aquele negócio de, né? Quero saber Exato. de você, não. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Então, assim, que é uma punição que hoje em dia eu entendo que é muito danosa, né, para as crianças, para os filhos, mas até então eu não sabia, porque é o jeito que a gente aprende, né, como que vem aí dos nossos avós, dos nossos pais, né, então... É verdade. A gente tem que quebrar esse padrão, né, para as novas gerações serem diferentes. E aí é como o Giovanni falou, a gente só quebra isso aprendendo as técnicas novas, né? Porque, minha gente, é técnica. Quando a gente não sabe, parece tudo muito difícil. Como é que eu vou fazer uma criança obedecer, um adolescente, né, me escutar? Porque a gente só conhece essas formas de educar. Mas quando a gente aprende as técnicas aí de disciplina positiva, né? Então, é incrível, é diferente. E não é aquela coisa de não pode
não pode educar, né? Porque tem gente que pensa o quê? Então não pode educar, por isso que o menino é tudo. Não tem nada a ver, né? Tem que corrigir, né? O comportamento errado, né? O comportamento tem que ser corrigido, mas aí a gente aprende técnicas de correção que não vai causar tanto dano à cabecinha deles, né? Como o Giovanni falou na live de amanhã, que ele vai falar que danos são esses que essas punições trazem para a cabecinha deles, né? Mas é o que a gente aprendeu e a gente acha que é o certo, que é o normal, que é assim que tem que ser, mas a gente evoluiu tanto, né? E com a internet aí, a gente tem aí esse mundo de conhecimento, um mundo de informação. A gente vive hoje, né, na era da informação, na era do conhecimento. Então, vamos abrir a mente e aprender, entender e aceitar que existem outras formas de educar. E é só a gente aprender essas técnicas, porque, na realidade, né, mesmo quem bate, mesmo quem deixa de castigo, mesmo quem pune, usa alguma dessas punições, está fazendo por amor, né? Está fazendo Exatamente, é o porque principal. acha que a forma certa de educar é essa. Então vamos agora conhecer os 3 princípios básicos dos maus comportamentos dos nossos filhos. E você vai entender nessa aula por que faz sentido para o seu filho se comportar mal e para você não faz. Você vai entender por que ele se comporta mal e por que ele continua se comportando mal, mesmo que isso não faça sentido, mesmo que você reclame, mesmo que você bote de castigo, mesmo que você brigue o tempo todo, ele continua se comportando mal. Você vai entender por que isso acontece. E se você se concentrar, e se você fizer os exercícios que você vai ter para essa aula, eles vão estar lá no nosso grupo do Facebook, no seu grupo fechado do Facebook. Se você concentrar-se nessa aula, entender a forma como vai ser explicada e fizer os exercícios, amanhã mesmo você já tem uma forma diferente de pensar sobre o mau comportamento dos seus filhos. Como decifrar os maus comportamentos dos nossos filhos? E a gente vai entender, ter uma visão diferente do que é o mau comportamento. E eu proponho a você que você conheça uma forma diferente de pensar. E para a gente começar isso, a gente tem que entender que a nossa cabecinha de pais, a gente ainda está voltada para os séculos passados. Antigamente se achava que a criança era um adulto em miniatura. Ou seja, por ser um adulto em miniatura, ele também pensa igual adulto, também em miniatura. E se achava que os comportamentos das crianças naqueles tempos, das crianças, dos adolescentes, dos adultos jovens, eram sempre parecidos com de quem ele herdava, ou seja, dos pais. Então, essa história de é ruim igual o pai, é ruim igual a mãe, puxou o avô e tudo mais, tem muito a ver com esses tempos passados que ainda hoje muitos de nós pensamos, e você vê que esse pensamento se espalha grande, por todo mundo. Tá? Então, é importante que você veja agora, a gente entenda de início por que os maus comportamentos acontecem. Poxa, por que eles acontecem? Por que as crianças agem dessa maneira? Caramba, por que eles não cooperam com a gente? Por que eles não obedecem a gente? Por que eles respondem quando a gente fala? E por que tem tanta criança que desafia a gente a fazer as coisas? Então a gente fica meio no tiroteio para entender porque as coisas acontecem. Eu quero que você entenda que nós temos conhecimentos limitados. Nós pais, se a gente não passar por um treinamento, se a gente não procurar se aperfeiçoar, procurar entender as coisas, a gente vai estar sempre cego. E por falar em cego, eu quero contar para você a parábola dos cegos e do elefante. É uma parábola muito conhecida, ela é usada para vários tipos de ensinamento, de várias maneiras. Eu quero trazer ela para você aqui, voltada para o entendimento do comportamento dos nossos filhos. Então nós somos como esses cegos. Nós somos dessa maneira. A gente vê a mesma coisa, ou não vê a mesma coisa, e tem ideias diferentes. Então você vê um comportamento e pensa uma coisa. Eu vejo um comportamento e penso outra. Seu filho faz um comportamento e pensa outra coisa. Então para você começar a entender como mudar o comportamento dos seus filhos, você tem que entender como eles pensam. Como é que a cabeça deles funciona. Então, você pode estar se perguntando agora por que as coisas não fazem sentido. Você pode estar tentando entender por que meu filho me desobedece. Por que quando eu falo ele não me obedece? Por que quando eu falo minha filha continua fazendo as coisas? Por que quando eu digo sai do celular, ela não sai? Por que quando eu digo vai dormir cedo, ele insiste em dormir tarde, obriga, dificuldade para acordar? E você é o pai, você é a mãe, e você pode se perguntar, poxa, isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Ele devia me obedecer, ela devia me escutar e não me escuta. Eu não consigo entender por que isso acontece. E realmente é uma coisa que você precisa pensar. Será que isso faz sentido?
Então, eu proponho a você pensar de uma forma diferente a partir de agora. Entenda que existem duas formas de pensar, duas formas de ver a mesma coisa. Ou, como você entendeu na parábola dos cegos, existe o seu ponto de vista, existe o ponto de vista dos seus filhos. Acredite, faz muito sentido do ponto de vista dos seus filhos. A forma como seus filhos veem o que ele está fazendo, o que eles estão fazendo, faz sentido para eles. Você pode mais, não é assim que funciona, não. Eu sou o pai, a sua mãe tem que me obedecer. Mas existe uma explicação para isso, existe uma justificativa para isso. E você pode pensar, não, mas essa justificativa não me convence porque ele tem que me obedecer. É verdade, mas esse é um pensamento que a gente tinha lá atrás. E o que eu proponho para você é uma forma nova de entender a disciplina, que você vai entender que vai fazer total sentido. Então entenda, o comportamento que seu filho tem hoje, que não é agradável para você, não é agradável para mim, não é agradável para ninguém, ele tem um sentido, faz sentido para ele. Então Adler, ele trouxe 3 princípios básicos e muito importantes que a gente tem que gravar, que é o coração dessa nossa aula de hoje. Os 3 princípios de Adler são os que vão nortear essa nossa mentoria, esse nosso curso. E você precisa gravar isso em sua cabeça. Anote em seu papel, anote em sua cabeça, grave isso, guarde isso. Esses 3 princípios básicos mostram para você que seu filho, sua filha, ele faz o comportamento que faz, ou tem o comportamento que tem, por um objetivo. Nós vamos ver cada um desses objetivos a partir de agora. Então, o primeiro objetivo emocional da criança o primeiro princípio de Adler é que a criança ela busca atingir pertencimento e significância na vida dela. Então, a primeira coisa que ela quer de você, pai, de você, mãe, é que você entenda que ela quer, depois de tudo que você já deu, ela quer se sentir pertencente e quer sentir significante para você. E o que é o princípio do pertencimento? O pertencimento ele é exatamente o que a gente fala aqui, é a conexão. A criança ela quer se sentir conectada com você. Aconteça o que acontecer, ela quer estar junto de você, ela quer estar conectada com você. Aconteça o mau comportamento que acontecer, o erro que acontecer, a falha que ela fizer, ela ainda assim quer estar conectada com você. Porque na cabecinha dela faz todo sentido ela ter feito aquele comportamento. Faz todo sentido eu ter ido dormir tarde, faz todo sentido ela não querer almoçar, faz todo sentido para ela. Para nós talvez não faça, mas para ela faz. E nós estamos ensinando você aqui a pensar do ponto de vista da criança com a cabeça de um adulto. Isso é uma mudança muito grande nas nossas vidas como pais. E o princípio número 2 de Adler, ele diz que as crianças eles têm sempre um objetivo em mente quando fazem algum comportamento. E aí o que eu falei no começo, parece não fazer sentido para a gente por que a criança não quer comer aquela comida, por que a criança não quer comer a verdura. Faz muito sentido para ela, mas não faz sentido para nós. Faz muito sentido para ela não querer fazer a tarefa de casa. Mas não faz sentido para nós, mas faz sentido para ela. Por quê? Porque tudo que a criança faz, ela tem um objetivo na mente. Ela quer alguma coisa com aquele comportamento. Então vamos lá. Digamos que sua criança pequena está no shopping e começa a rodar, naquela birra que você conhece. Ou digamos que seu adolescente, você disse um não para ele, ele faz cara feia, não fala mais, fica naquela coisa. Você sabe que ele está com raiva de você e não faz sentido, porque você é o pai, você é a mãe, e ele não pode fazer aquilo. Mas ele está fazendo. E por que ele está fazendo aquilo? Você não entende. E você vai lá e obriga, digamos, ele fazer a tarefa, obriga ele a dormir, obriga ele a comer o feijão, que ele não quer feijão. Mas a pergunta é, como é que a gente vai conseguir obrigar ele a dormir? Como é que a gente vai obrigar ele a comer o feijão, por exemplo? Como é que a gente vai obrigar ele a fazer a tarefa de casa? Como é que a gente vai obrigar a criança a parar de rodar no chão? Então, o princípio número 2 de Adler, ele fala que a criança tem sempre um objetivo em mente. Então, se a criança está lá rodando no chão, ela quer que você vá lá e pegue ela. Talvez seja isso, talvez seja. Um exemplo, né? Se o seu filho não quer dormir naquela hora, e ele quer, não, pai, me abraça aqui, me conta uma história, tal. Você vai contar a história, vai ficar com ele na cama, qualquer coisa, e ele atingiu o objetivo dele, que era que você estivesse lá perto. Talvez o objetivo da criança pequenininha que está rodando no chão, talvez fosse que você pegasse ela e abraçasse ela. Então ela conseguiu o objetivo dela. Então digamos que ela não quer comer o feijão. Ela queria comer, talvez, uma carne assada, uma carne moída, mas não quer aquele feijão. E aí o resultado ela não come. Então o objetivo dela foi atingido. Então do ponto de vista da criança faz sentido. Para o nosso não faz, mas para ela faz. Então quando você vê uma criança mal comportada, fazendo um mau comportamento, fazendo alguma coisa que você julga que está errado, entenda que ela está tentando mostrar para você que ela está vivendo pelos 3 princípios. E o princípio terceiro é um dos mais poderosos. A criança quer se sentir pertencente, ou seja, ela quer estar conectada
com você. Ela quer se conectar com você de alguma maneira. Quer sentir que você respeita ela. Ela quer ter o poder de botar um sapato de uma cor, um sapato de outra. Ela quer ter esse poder. Ela quer ter poder. Então, é a sensação o princípio de ser encorajada a fazer o que ela quer. Então, quando a criança tem um mau comportamento, é uma criança desencorajada. E aí eu quero deixar para você uma tarefa aqui, uma forma que você pense daqui para frente. Sempre que você vê seu filho mal comportado, olhe para ela, ou olhe para ele. Imagine que tem escrito alguma coisa na testa dele, ou dela. E lá está dizendo o seguinte: pai, mãe, eu sou apenas uma criança. E eu quero pertencer. Eu sou apenas uma criança. Eu só quero me conectar. Sempre que você vê seu filho ou sua filha mal comportado, olhe para ela dessa maneira e veja isso escrito na frente dela. Ou como se ela estivesse dizendo para você. Isso é uma forma de bloquear aquela sua raiva imediata e fazer você deixar que a mente consciente tome conta da mente de reação, que é a amígdala. E você consegue parar e pensar: mãe, pai, eu sou apenas uma criança e eu quero pertencer. Eu sou apenas uma criança e quero me conectar. E recapitulando, nesse episódio de hoje, nós aprendemos uma das coisas mais importantes, que é a conexão emocional diária. O que é que ela pode fazer por você, o que é que ela pode fazer por sua família. Nós aprendemos que nossos filhos não vêm com manual de instrução. E a gente precisa aprender de forma correta a lidar com nossos filhos. E a gente aprendeu também, nesse episódio, que o que a gente aprende vem lá de trás. E esse comportamento que a gente aprendeu, ele não serve, ele não funciona agora. Esse nosso comportamento antigo, ele nos leva à disciplina errada, a disciplina antiga, que é baseada em punições, baseada em castigos. E a verdadeira disciplina, ela se baseia na conexão emocional entre você, seu filho, você e sua família, quiçá você e seu ambiente familiar. E no próximo episódio eu quero trazer para você uma ferramenta que você vai aprender a usar. E você, com essa ferramenta, uma das mais poderosas que a gente usa na nossa mentoria da conexão emocional diária, eu vou dar de presente para você. Você vai aprender uma ferramenta para você acabar quase que imediatamente com todas as birras, todos os maus comportamentos. Uma ferramenta que você vai aprender a usar no seu dia a dia. E você pode começar a usar a partir da próxima aula. Você vai ver a diferença quase que imediata que faz na sua vida com seus filhos, com o seu ambiente familiar. Vai mudar quase que imediatamente com essa ferramenta. Mas antes de nós irmos para a próxima aula, eu quero trazer para você o seu desafio de hoje. Você tem 2 desafios. O primeiro desafio que você vai é entrar na nossa comunidade do Facebook. Eu criei uma comunidade só para que você possa lá entrar, perguntar, tirar suas dúvidas, falar seus comentários, mostrar o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Esse é o primeiro desafio seu, é entrar na nossa comunidade do Facebook. Vai estar o linkzinho para você entrar. Entra lá, posta as suas dúvidas, o seu resumo da aula, posta seu resumo para que você possa ajudar outras pessoas, vai te ajudar bastante. E lá eu deixei para você um exercício para a aula de hoje. Um exercício baseado no que nós fizemos e aprendemos aqui. Faça esse exercício, você vai ver que as coisas vão mudar completamente, já de visão agora que você conheceu, tá? Eu espero você no próximo episódio. Vai ser um episódio muito legal e vai ser liberado na quarta-feira. Espero você. Fica com Deus e tenha um excelente dia. É transformador. Se você quer aprender a se conectar mais com o seu filho, né? Se você conhece alguém que tem dificuldade aí com os filhos, né? Porque o negócio vai ficando pior, né? Quando tá pequenininho, se já é difícil, vai ficando, chega a adolescência, que é aquela fase, né? Que Giovana explica aí pra gente que é a fase do quê? Do discordar, do mentir, né? De esconder muitas coisas dos pais, vai ficando mais difícil ainda. Então, quanto mais cedo a gente aprende isso, a se conectar, melhor é pra gente e pra eles também, né? Vai fazer uma diferença. E eu só tenho a agradecer por ter feito parte dessa mentoria e de ter aprendido bastante e de me olhar agora no espelho e ver que eu não sou aquela Kelly antes. Quanto eu aprendi com isso, e é um conhecimento que vou levar para minha vida toda. Então, se vocês puderem, façam, vocês não vão se arrepender. Mas é isso, é rebobinar a fita. E aí eu começava a pensar: meu Deus, eu fiz tudo errado de novo. Tá, mas peraí, agora eu já sei o certo, o que eu vou fazer? Tá, eu fiz dessa forma, eu poderia ter feito dessa. Algumas coisas dava para retomar, né? Outras já tinha passado o tempo e eu falava: nossa, errei grotescamente, mas agora eu sei que eu errei, né? Então, assim, da próxima vez eu vou ficar muito ligada nisso.
Então, assim, o processo de aprendizagem em si, ele é assim, é tentativa e erro, aprendizagem, tentativa, erro, aprendizagem. Então, assim, não vou falar para você que eu acertei muito durante essas semanas. Não, eu errei muito, mas eu aprendi demais. Aprendi como não se faz. E isso que me motivou a fazer melhor, sabe? Então, na outra semana, eu já passava uma situação semelhante e falava, que legal, não sai, o meu estado ainda tá legal, que legal. Então, assim, eu ficava também me auto-elogiando, né? Porque eu falava, então, a autossabotagem não me pegou agora, porque agora eu já conheço, eu já sei como que é, eu já sei qual é a necessidade que eles têm. Então, assim, enxergar tudo isso com maior clareza é fundamental. Enquanto você não sabe disso, você fica errando.